Hoje eu queria falar sobre um problema que assola o nosso coração. Vez por outra eu volto a este tema. Há pouco tempo atrás escrevi algo sobre o assunto também, sobre ansiedade. A ansiedade é um tema que está presente na vida da gente. Na nossa jornada aqui, buscando viver uma experiência com Deus, nós temos tratado sobre temas que nos desafiam. Quarta-feira passada nós falamos sobre a procrastinação. A procrastinação é um comportamento também muito observado, em que pessoas deixam sempre para depois decisões importantes da vida. Vão deixando e deixando também, perdendo oportunidades. A ansiedade, por sua vez, ela é uma antecipação de coisas que ainda não aconteceram, que talvez nunca aconteçam, mas que já começam a gerar sofrimento no seu coração hoje. E a Bíblia fala sobre isso. Jesus fala sobre a ansiedade. E tenho certeza que essa palavra, ela irá abençoar a sua vida, irá direcionar você acerca do que você de fato precisa fazer para viver este tempo presente com qualidade. Nós conversamos aqui na semana passada que o propósito de Deus é te dar vida e vida em abundância. No entanto, a vida que você tem, entenda isso, é a vida no tempo presente. Você não sabe o dia de amanhã, você nem sabe se vai estar vivo amanhã. O único tempo que Deus colocou na sua mão para administrar é o tempo presente. E este me parece ser o único tempo que nós não queremos estar. Nós queremos estar presos ao passado, ou queremos estar agonizando por coisas que não aconteceram em nosso futuro. Mas é difícil lidar com o presente. O presente parece um ambiente, um lugar onde nós queremos nos esquivar a todo custo. E Jesus vai nos ensinar aqui um pouco sobre essa realidade. Mateus capítulo 6, versículo 25, disse Jesus: portanto, eu lhes digo... Gente, vocês podem ler comigo? Vamos lá. Dá para ler, não dá? Disse Jesus... Não se preocupem com a sua própria vida. Parece difícil falar um negócio desse, né, gente? Como é que você fala para pessoas, não se preocupe com a sua vida? Se a única coisa que a gente mais se preocupa é com a vida, não se preocupe. Só quem disse isso aqui, gente, não foi um influencer. Quem disse isso aqui não foi uma pessoa que queria dar uma opinião na sua vida, foi Jesus que falou isso. Não se preocupe com a sua vida. É claro que nós vamos depois construir uma mentalidade em torno do texto todo, não só de um versículo, né? Claro. Mas eu queria que você entendesse que a dinâmica que Jesus quer administrar para o seu coração nessa noite é essa: não se preocupe com a sua própria vida. Eclesiastes capítulo 11, versículo 10, diz assim: afasta do coração a ansiedade. Afasta do seu coração a ansiedade. Queridos, eu creio que Deus está nos preparando para viver algo maravilhoso. Mas eu preciso falar para você que viver a sua vida neste tempo presente, com a sua mente lá no futuro, não é uma boa jornada que você vai trilhar. Você vai acabar sofrendo sem necessidade. Assim como também já disse aqui que o passado não é o lugar para você permanecer. Seja ele um passado de glórias ou um passado de derrotas. O seu passado é passado, irmão. Então, deixe ele para trás, avance para o que está diante de você. É a recomendação do apóstolo Paulo para nós, para a igreja de Jesus. Então, precisamos administrar essa oportunidade, esse tempo que Deus colocou em nossa vida. Uma pessoa que vive ansiosa, em algum momento da vida, você pode não sofrer cronicamente com este mal, mas talvez em algum momento você não soube administrar a sua ansiedade, diante de uma expectativa, de uma realização, ou de uma resposta, e aquilo ali atormentou você. Entenda, uma pessoa que vive ansiosa, é uma pessoa que perde qualidade de vida. Uma pessoa ansiosa, a sua vida interior, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos são influenciados diretamente por essa ansiedade. Assim como também a sua vida exterior. Uma pessoa ansiosa, ela acaba transmitindo a outras pessoas
aquilo que se passa dentro de você, aquilo que está dentro de você. Isso vai influenciar seu casamento, seus relacionamentos, seu trato com os filhos, trabalho, seu desempenho nos seus estudos, na sua carreira profissional. Isso vai influenciar tudo. E não é o propósito de Deus que você viva esse prejuízo, que você viva dessa maneira. Deus quer que você viva bem este tempo presente, que você olhe para o futuro com expectativa, com fé, com esperança, com amor, que você olhe para o seu passado com gratidão, independente do que tiver acontecido. Olhe com gratidão, porque foi o seu passado que trouxe você a esse lugar onde você está hoje. E nesse tempo presente, viva com sabedoria, viva de maneira prudente, viva com discernimento espiritual, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porquanto os dias são maus. É assim que diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz assim: a alegria do coração transparece no rosto. Ou seja, quando o coração está alegre, isso parece que reflete do lado de fora, bem como uma pessoa que vive ansiosa, uma pessoa que vive atormentada por preocupações de coisas que não aconteceram, e isso também acaba sendo transmitido para fora. Ela acaba transparecendo isso para aqueles que estão ao seu redor. Querido, Deus quer que você viva uma vida muito melhor. Deus quer que você construa uma jornada neste ano que vai levá-lo a uma experiência poderosa com Deus. E essa experiência com Deus, ela não acontecerá enquanto você não entender que o futuro não pertence a você, ele pertence a Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus. O amanhã não pertence a você, o amanhã está na mão de Deus. Eu estava lendo hoje um salmo, justamente o salmo fala sobre isso. O amanhã está em tuas mãos, Senhor. Ou seja, se está o amanhã nas mãos de Deus, significa que não está nas minhas mãos, não pertence a mim. E toda vez que eu tento administrar algo que não é minha competência, eu incorro no mesmo mal que lhes falei na semana passada, a síndrome de Lúcifer. Qual é a síndrome de Lúcifer? É querer fazer o que só Deus pode fazer. Você não pode administrar o seu futuro porque ele pertence a Deus. O lugar do seu futuro é nas mãos de Deus. Então entrega para Ele. Como que você pode querer, desejar, viver uma experiência com Deus se não é capaz de entregar na mão de Deus e confiar nele? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Você já entendeu isso? Nós não temos o controle de nada. Não podemos administrar a nossa própria vida. Então entrega para Deus. O meu desafio para você é que você entregue as suas ansiedades para o Senhor, que você coloque as suas preocupações nas mãos de Deus, que você derrame diante do altar do Senhor aquilo que está afligindo o seu coração, confiando que Ele é fiel. O nosso Deus é bondoso e Ele vai cuidar muito bem de você. Agora sim quero convidá-lo a ler o trecho mais amplo, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, esse texto encontra-se dentro de uma das mais importantes, mais significativas mensagens que Jesus pregou enquanto esteve nessa terra. Mateus capítulo 6, versículo 25 fala assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações.
Basta a cada dia o seu mal. Gente, se parasse aqui já estava bom. Jesus ele deixou de maneira muito clara um recado para nós. Olha, não se preocupe quanto que você vai comer, vestir, o boleto que você tem que pagar amanhã, como é que vai fazer. Não se preocupe, sabe por quê? Porque existem preocupações maiores, existem coisas mais preocupantes, como por exemplo a sua vida. A sua vida, se você não estiver vivo amanhã, você tem essa consciência que você não estiver vivo amanhã, você não tem que pagar boleto. Olha que legal, é uma solução, gente, é uma solução. Se você não acordar com vida amanhã, você não tem que pagar boleto, não tem que pagar conta, não tem que fazer nada disso. Aí pergunto, o que é mais importante? Essas preocupações ou a vida? Deus, em nome de Jesus, amanhã vai renovar o dom da vida sobre você. E você vai acordar, e você vai levantar, e você vai tomar o seu café em nome de Jesus. E querido, não se preocupe, não deixa isso descer para o seu coração. Eu não estou dizendo aqui, gente, me entenda por favor, que você agora, o pastor liberou, então agora eu vou passar cheque sem fundo, eu vou passar cartão mesmo, estou nem aí, não me preocupar com isso não, pastor liberou, se alguém falar alguma coisa, não, pastor que liberou. Não é isso que estou dizendo, eu estou dizendo que você não deve prejudicar a sua vida, fazendo com que isso ocupe o seu coração, impedindo você de ser produtivo, impedindo você de ter uma vida com Deus, deixando que a ansiedade e a preocupação domine o seu dia. É isso que eu estou dizendo. É claro que a gente tem que orar e pedir a Deus força, né? Que nos dê condições para honrar nossos compromissos, é isso que nós queremos, é claro, e é assim que deve ser um crente, claro, né? Ele tem que honrar os seus compromissos, tem que ser honesto, tem que ser fiel, tem que pagar direitinho, tá? Mas aí pensa comigo, o dom da vida, a saúde, o seu trabalho, a sua família, é Deus que dá, gente. É Deus que está dando. Eu me lembro como se fosse hoje. Estávamos nesse mesmo frenesi de trabalho, e correr atrás, e trabalhando, e de repente, no dia 15 de março de 2021, gente, me ajuda aí. Eu até esqueci, 20, não foi? Lockdown, fechou tudo. Fechou tudo, acabou. Fechou tudo, acabou, gente. Eu até falei com a Raquel que sábado nós fomos à feira, aí fiquei passando na feira cheio de gente dando bicho, loucura, gente. Que Xande quer todos os bichos que ele vê. E aí, gente, eu fiquei pensando assim, filha, lembra na pandemia como é que era? Parecia aqueles filmes, gente, de zumbi, Walking Dead, deserto, não tinha ninguém. E eu falei assim, gente, como que Deus é bom, glória a Deus, estamos aqui, estamos com vida. Eu sei que está uma correria, está na dificuldade, mas glória a Deus por isso. Querido, você precisa começar a olhar a vida com outros olhos. Você precisa agradecer mais a Deus pelo seu dia, agradecer por aquilo que Deus tem colocado na sua vida. A ansiedade, ela destrona Deus do seu coração. Quando você coloca a ansiedade no seu coração, ela tem um poder tão grande de dominação, que ela não quer ficar num canto, sendo administrada pela sua razão. A ansiedade quer ocupar o trono que pertence a Deus. A ansiedade quer conduzir a sua vida. Uma pessoa ansiosa não toma boas decisões. Uma pessoa ansiosa não consegue relaxar. Uma pessoa ansiosa não consegue ter bons relacionamentos. Por quê? Porque ela é guiada por esse sentimento. Você só pode ser guiado por Deus, amém? É Deus quem tem que guiar a sua vida. Não é o medo, não é a insegurança, não é a ansiedade, nem a depressão. Quem tem que guiar você é Deus. E é aqui que entra a questão da fé. Nós sabemos que a ansiedade pode ser também uma disfunção química, pode ser tratada, é claro, nós entendemos que é uma doença e não vamos de maneira alguma agir negando isso, mas nós precisamos olhar com os olhos da fé sobre os efeitos deste mal que assola a nossa alma, a nossa vida espiritual. E nós somos espirituais, e a Bíblia fala que a pessoa espiritual, ela vê tudo espiritualmente. E eu também preciso entender o seguinte, espera aí, esse sentimento está ocupando um lugar na minha vida que só Deus pode ocupar. Então, espera aí, vamos colocar a coisa no seu devido lugar. Eu posso ter preocupação com o futuro, eu posso ter medo, claro, nós somos humanos, gente, sempre teremos, mas eu não posso permitir que isso roube a minha fé.
eu não posso permitir que isso ocupe na minha vida um lugar que só pertence ao Senhor. Quando você deixa a ansiedade guiar você, você não chegará a nenhum bom caminho. Os resultados dessa ansiedade podem ser doenças que serão somatizadas ao seu corpo, trazendo ainda mais prejuízo para você. Portanto, não viva dessa maneira. A ansiedade rouba de nós a paz que Deus prometeu. Deus prometeu para você uma paz. E a ansiedade, ela vem para roubar. Por isso que eu gosto de dizer para você que a ansiedade, ela tem uma natureza que a gente entende que é espiritualmente contrária ao Espírito de Deus. Porque a Bíblia fala que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. A ansiedade, ela rouba a sua paz. Ela tira a paz que Deus prometeu para você. Ele é o príncipe da paz. Você sabia disso? E aquele que está em Cristo, ele vive essa paz. Pode estar na pior da tormenta, ele está em paz. Por quê? Porque o príncipe da paz está conduzindo o seu coração. A ansiedade, ela rouba de você esse privilégio. Eu quero destacar para você aqui alguns motivos pelos quais você não deve permitir que a ansiedade tome essa proporção na sua vida, tome o controle da sua vida. Em primeiro lugar, porque ela é incoerente. A ansiedade é incoerente. Olha o que diz a Escritura Sagrada no texto que nós lemos, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo? Mais importante do que a roupa? Ei, entenda uma coisa, você foi planejado por Deus. Você não é obra do acaso. Deus criou você. Talvez nem seus pais tenham planejado você. Pode acontecer. Mas você sempre foi plano de Deus. Ninguém chega a essa terra a não ser através do plano de Deus. Ninguém sai dessa terra a não ser debaixo de um propósito de Deus. Se você está aqui hoje, irmão, é porque Deus permitiu. Tudo poderia acontecer para você não estar aqui. Então entenda isso. Coloca no teu coração que se o Deus que me planejou, se o Deus que me trouxe a essa terra é o Deus que quer guiar a minha vida, por que eu vou permitir que pensamentos, que sentimentos pequenos, porque comparado a Deus é pequeno, guiem a minha vida para esse caminho tão ruim? Deus criou tudo na minha vida. Você acha que Ele vai falhar com um pequeno detalhe, como o que você precisa para comer, para beber ou para vestir? Se Deus foi capaz de preparar tudo para você, a sua ansiedade, ela vem roubar a confiança que você deve colocar somente no Senhor. Você começa a achar que você é o responsável. Você começa a acreditar que você é o único responsável pelo futuro da sua vida, e você não é. É Deus que faz. E eu preciso dizer para você uma coisa. Se Deus quiser, irmão, Ele abre a porta na sua vida que você nem imagina. Ah, pastor, não sei de onde que vai vir. Irmão, se Deus quiser, Ele abre porta onde ninguém abre porta alguma, onde ninguém vê porta alguma. Pastor, não tem como, minha vida está toda complicada, não tem jeito. Deus vai lá e faz, dá jeito, irmão, porque Ele é Deus. Nós precisamos entender a incoerência da ansiedade na vida de alguém que confessa e professa que o Deus a quem nós servimos é o Deus do impossível. Se eu digo que o meu Deus é Deus de milagre, amém? Que o meu Deus é o Deus do impossível, amém? Irmão, é uma incoerência você permitir que esse sentimento domine o seu coração e ao mesmo tempo falar, o meu Deus é Deus de milagre. Se o seu Deus é Deus de milagre, então confia, entrega, descansa. Eu sei que é difícil, mas a verdade é essa. E aplica-se a todos nós, a mim também. A ansiedade, ela não somente é incoerente, mas a ansiedade também ela é irracional. Olha o que diz a palavra Mateus 6:26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ele falou o seguinte, observe. Ele não está chamando você para crer. Ele chamou você para observar. E a observação é o primeiro passo de todo o processo científico. Você vai observar um processo. E Jesus está falando assim, ó, não é para usar a fé. Agora você não vai usar a fé. Use a razão. Observe. Observe tudo que Deus criou. Você já viu leão matar várias zebras, guardar carne no freezer, estocar para o inverno, preocupado que se vai ter
se a zebrinha vai passar lá na frente da casa dele no outro ano. Já viu isso? Só o ser humano faz isso. Jesus fala, olha para as aves do céu, não armazenam, não colhem, não semeiam, e o Pai Celestial as alimenta. Se Deus é capaz de se preocupar, irmão, com passarinho, com ave do céu, você acha que Ele vai se preocupar com você? Nós somos a coroa da criação de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Tudo isso foi criado, toda a natureza criada, Deus derramou sobre você um decreto de dominação, sabia? Sujeitai e dominai todas essas coisas. Nós somos a coroa da criação, irmão. E aí você vai se preocupar com coisas que você não deveria se preocupar. Confia nele. O Deus que criou você é o Deus que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Então é irracional, não tem lógica você acreditar, por exemplo, quantos aqui acreditam que Jesus voltará? Quantos acreditam que Deus tem preparado para você um lugar no céu? Quantos acreditam que o céu vai ser melhor que a terra? Agora pensa comigo, se Deus, irmãos, é capaz de preparar isso, um lugar no céu, vida eterna, ruas de ouro, você acha que Deus não vai ter competência para cuidar da tua vida aqui na terra? Se Deus é capaz de preparar tudo isso, você acha que Ele vai falhar no cuidado de mínimas coisas? A ansiedade é ineficiente. Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Gente, o que está ensinando aqui? Que a ansiedade não resolve nada. Onde que você já viu uma pessoa assim, vou ficar muito ansiosa com a conta que eu tenho que pagar amanhã? Porque quando eu ficar muito ansioso, minha pressão tiver 20 por 18, automaticamente, quando chegar a 20 por 18, a minha pressão, eu estiver quase desmaiando, o anjo vai lá e vai pagar o boleto para mim. O que você resolve com a ansiedade? O que ela resolve? Não resolve nada. Muito pelo contrário. Ela agrega mais problema para você. Já que ter ansiedade não resolve nada, por que eu devo sentir? Por que eu devo permitir que ela conduza a minha vida? Por que eu devo permitir que ela domine em meu coração um lugar que só Deus pode ocupar? Descansa no Senhor, irmãos. Confia nele, e o mais Ele fará. É a promessa do Senhor para você. Ele mesmo prometeu que estaria ao teu lado. Então, fica a pergunta para a gente: como que eu posso vencer a minha ansiedade? Como que eu posso superar a minha ansiedade e viver uma vida muito melhor? Como que eu posso, de maneira prática, como é que você pode fazer isso? Desenvolva a fé em Deus. Irmãos, eu creio que a fé pode todas as coisas, amém, irmão? Pela fé, uma pessoa é curada de câncer, amém? Quem acredita nisso? Deus que é capaz de curar coisas que os médicos não têm explicação, irmão. Eu preciso começar a crer que para vencer a ansiedade, sim, eu posso clamar a Deus, eu posso orar, eu posso usar essa mesma fé que cura câncer para me curar da ansiedade, para me livrar da depressão, para me livrar dos sentimentos ruins, dos pensamentos negativos. Eu posso orar por isso, irmão. Ore por isso, peça a Deus, clame a Deus. Olha o que diz o texto de Mateus 6,30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá a vocês muito mais? Se Deus é capaz de cuidar, de revestir com glória, de maneira especial, coisas simples da vida, por que você acha que Deus não vai se preocupar com você? Tenha fé em Deus, confia nesse Deus. Irmãos, a pior maneira que você pode escolher para viver é viver sem fé. É você viver essa vida achando que você é o único responsável pela sua vida. Você não é responsável pela vida. Você não tem controle de nada. Como já disse, o controle está nas mãos de Deus. Então, tenha fé. Tenha fé em Deus, confia nele mesmo de todo o seu coração. A Bíblia chega a dizer, gente, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode chegar para Deus com muitas coisas, mas se você não tem fé, não adianta de nada, porque a fé é o combustível que alimenta a nossa vida. Quando a ansiedade chegar, quando as preocupações excessivas tentarem tomar conta do seu coração, ao invés de você dar atenção para a ansiedade, sabe o que você faz? Volte-se para a fé. Coloque a sua atenção na fé que você tem em Deus. Ore mais. Toda vez que a ansiedade chegar e tentar dominar você, você vai lembrar: está vindo? Então eu vou orar mais. É para eu orar mais, é para eu clamar mais. Usa a sua fé. Abra mão de coisas menores.
Mateus capítulo 6, versículo 31 fala: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pergunto para você: o que você come, o que você bebe e o que você veste, são coisas necessárias, irmão? A gente não precisa disso. Só que o que ele está dizendo é o seguinte: existem coisas mais importantes. Lembra que eu falei da quarta-feira passada? Que a grande tragédia da vida é que nós estamos trocando coisas importantes por coisas urgentes. A gente está pegando coisa urgente, colocando num lugar que somente as coisas importantes deveriam ocupar. Comer, beber, vestir, eu sei, são coisas urgentes, a gente tem que resolver isso hoje. Mas não são as coisas mais importantes da vida. Não são as coisas mais importantes da sua vida. Existem pessoas que estão agora no hospital, internado, pedindo a Deus saúde, pedindo a Deus pela possibilidade de voltar para sua casa, voltar para o seu trabalho, e você às vezes não agradece por coisas mais importantes que Deus tem derramado sobre você todos os dias. Está preocupado, se preocupando, e tem gente que tudo que queria é ter o que você tem. Seja grato por aquilo que Deus já entregou na tua mão. Abra mão das coisas menores e preocupe-se com o que é realmente importante, com aquilo que realmente é valioso. Se Deus hoje está dando para você a possibilidade de comer arroz, feijão e ovo frito, glorifique a Deus. Amém, Senhor, muito obrigado. Pastor, hoje eu estou podendo comer filé mignon. Glória a Deus. Amém, obrigado, Senhor. Mas não deixa isso guiar a sua vida. O cuidado de Deus sobre a sua vida baseado nessas coisas pequenas. Existem coisas maiores e Deus quer levar você justamente para isso. Redefina as suas prioridades. Separe o urgente do importante. Coloca Deus no lugar certo da sua vida. Olha o que o texto diz, Mateus 6,33. Mas busquem, pois, em primeiro lugar, não é em segundo nem terceiro, é no primeiro lugar da sua vida, tem que ser Deus. E Ele promete: e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Veja que há uma diferença muito grande, gente. Ele fala vai ser acrescentado. Preocupe-se em somar para a sua vida, em ganhar para você a presença de Deus. Estar na presença dEle é o mais importante. Coloca Deus no primeiro lugar. Isso você tem que envolver esforço, tem que se buscar mais, acordar cedo, orar, fazer devocional. É difícil, mas faça isso. Enquanto você faz isso, Deus vem acrescentando as outras coisas que são urgentes, porque Ele é Deus e Ele sabe muito bem que você precisa delas. Viva o hoje e não o estresse do amanhã. Não adianta, gente. Coloca o seu coração no dia de hoje. Viva o tempo presente. Mateus 6,34, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não seja precipitado em querer resolver a preocupação do amanhã. Amanhã vai ter um probleminha novinho para você resolver. Todo dia. A Bíblia fala isso. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e vem e segue-me. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: todo dia vai ter uma cruz novinha para você carregar. Essa é a verdade. Eu vou traduzir assim no português mais claro para você. Amanhã, quando você acordar, vai ter um anjo já assim com a cruz do seu lado, assim preparado assim, ó. Aí você vai trabalhar de boa. Volta, tem uma cruz para você carregar aqui. Todo dia tem um desafio, gente, não é? Todo dia. Tem dia que você assim, não, hoje resolvi aquele problemão ontem. Aí vem aquela cruz de surpresa, gente. Pega ali, despreparado. Todo dia tem um desafio. Todo dia é desafiador. Não viva a preocupação do dia de amanhã. Resolva hoje. Resolva o hoje. Coloca Deus no primeiro lugar hoje. E Ele vai, com certeza, cuidar da sua vida. Termino repetindo o texto de Eclesiastes, capítulo 11, verso 10. Afasta do coração a ansiedade. Não deixe a ansiedade encontrar lugar no seu coração. Filipenses capítulo 4 fala assim: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez lhes digo, alegrai-vos. Seja a vossa retidão notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos, coisa alguma. Antes, as vossas petições, ou seja, as vossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sempre agradecendo. E a paz de Deus, olha a paz aí, olha a paz, que é a antítese da ansiedade. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, que ninguém consegue entender porque está tranquilo, vai guardar o teu coração, onde a ansiedade quer entrar, e os seus sentimentos em Cristo Jesus.